Olá! Hoje a gente vai explorar uma das perguntas mais profundas que existem, tudo inspirado na perspectiva cósmica de Carl Sagan. No meio de um universo gigantesco, nós estamos diante de uma escolha crítica sobre o nosso futuro. Afinal, quem é que responde pela Terra? Para a gente começar, vamos dar um passo para trás. E quando eu digo para trás, é bem para trás. A gente precisa dessa perspectiva cósmica para entender de verdade o que está em jogo. Olha só, essa é a nossa casa, vista lá de longe. Daqui de cima, as fronteiras que a gente desenhou simplesmente não existem. O que a gente vê é um crescente azul, pálido, um pontinho de luz quase invisível na escuridão imensa. É uma imagem linda e ao mesmo tempo assustadora de tão frágil. E essa ideia, sabe, não é de hoje não. Lá no século XVII, o astrônomo Christian Huygens já refletia sobre como a vastidão do espaço faz as nossas ambições aqui na Terra, as nossas guerras, parecerem pequenas. Ele chamou nosso mundo de uma esquina lastimável deste pequeno ponto. Forte, né? E o ponto-chave é esse. A nossa consciência sobre o universo é algo extremamente recente. Pensa bem, por quase toda a história da nossa espécie, a gente achava que a Terra era o centro de tudo. Só agora que a gente está começando a sacar qual é o nosso verdadeiro lugar. Um mundo pequenininho e delicado, perdido num oceano cósmico gigante. Agora vamos mirar o telescópio para dentro. Essa nova perspectiva do cosmos acaba revelando um paradoxo bem profundo dentro de nós. Uma herança perigosa que a gente carrega até hoje. O Sagan chamava isso de bagagem evolucionária. São aqueles instintos que a gente herdou de um passado muito, muito distante, sabe? Tendência à agressão, a obedecer líderes sem questionar, a desconfiar de quem é diferente. Isso um dia foi útil para sobreviver, mas agora, agora pode colocar a nossa sobrevivência em risco. E isso aqui resume perfeitamente o paradoxo humano. De um lado, somos filhos do céu, capazes de entender o universo, de sentir compaixão, de amar. Do outro, somos filhos da terra, ainda dominados por uma parte bem primitiva do nosso cérebro, o complexo R, que é pura agressividade e ritual. E essa nossa natureza autodestrutiva encontrou sua expressão máxima, sua obra-prima, em uma única tecnologia. Uma tecnologia que nos colocou bem na beira de um precipício. Certo, vamos colocar as coisas em perspectiva. Na Segunda Guerra, a bomba mais forte que existia era a tal da arrasa-quarteirão, 20 toneladas de TNT. O nome já diz tudo, ela destruía um quarteirão. Agora tenta imaginar toda a destruição daquela guerra, toda a morte que caiu do céu entre 1939 e 1945. Se a gente somar tudo isso, a gente chega a um total de 2 megatons de TNT. E aqui vem o baque. Hoje em dia, uma única bomba termonuclear padrão libera mais energia do que todas as bombas da Segunda Guerra juntas. A tecnologia da morte, ela deu um salto assustador. O que a gente vê aqui é a causa e a consequência. À esquerda, a explosão. No mapa à direita, o efeito aterrorizante, a poeira radioativa de só 2 dessas explosões. A nuvem de detritos se espalharia por milhares de quilômetros, basicamente levando o horror de Hiroshima para uma área gigantesca do planeta. Agora, isso aqui é muito interessante. É o trabalho de um meteorologista chamado L.F. Richardson. Ele analisou centenas de conflitos e descobriu um padrão surpreendente, que é o que esse gráfico mostra. Resumindo, quanto mais gente morre numa guerra, mais tempo costuma passar até a próxima guerra desse tamanho. Guerras pequenas são comuns, mas guerras gigantescas e supermortais são muito, muito raras. Havia uma curva previsível. Só que aí vieram as armas nucleares. E elas quebraram esse padrão. Elas entortaram a curva para baixo. O tempo de espera para uma guerra que poderia acabar com a nossa civilização foi drasticamente encurtado. Talvez para questão de algumas décadas apenas. O cenário parece sombrio, eu sei. Mas não é sem esperança. Essa ameaça toda nos força a tomar uma decisão. E a história nos dá algumas lições bem valiosas sobre isso. Vamos voltar no tempo e pensar na Biblioteca de Alexandria. 2000 anos atrás, aquele lugar era o centro do conhecimento do mundo. Um lugar onde a ciência florescia, onde as bases do nosso mundo moderno foram construídas. Era um lugar que guardava talvez 500 mil de livros, cada um copiado à mão. Era literalmente o cérebro de uma civilização científica brilhante, que estava só começando a mostrar seu potencial.
Mas a biblioteca foi destruída. A última cientista que trabalhou lá, Hipácia, foi brutalmente assassinada. E o resultado? Um vácuo de 1000 anos. A humanidade mergulhou na escuridão e o progresso parou. É um aviso muito sério sobre tudo o que pode ser perdido. Então, como a gente evita repetir esse erro? Uma pesquisa do neuropsicólogo James Prescott dá uma pista bem interessante. Ele encontrou uma correlação estatística incrível. Sociedades que são fisicamente carinhosas com as crianças quase nunca são violentas. Talvez a resposta esteja em nutrir a nossa natureza de mamífero e não a de réptil. Isso tudo nos traz de volta para o cosmos. Olhar para fora talvez seja a chave para salvar o que a gente tem aqui dentro. A grande ironia é que a escolha que a gente precisa fazer envolve a mesmíssima tecnologia. Olha só como ela pode nos levar a dois futuros completamente diferentes. A energia nuclear pode alimentar bombas ou pode alimentar naves espaciais. Foguetes podem carregar ogivas ou podem levar sondas para outros planetas. A escolha é nossa. No final das contas, a pergunta é essa. A gente ouve as justificativas das superpotências. A gente sabe quem responde pelas nações e seus interesses. Mas no meio dessa corrida armamentista toda, quem é que está falando pela humanidade? Quem fala pela espécie? E a gente olha de novo para esse pontinho. Nós somos uma espécie rara e perigosa. Se discordamos de alguém, precisamos deixar que essa pessoa viva. Em 100 bilhões de galáxias, não existe outro lar como este. Não existem outros como nós. E assim, a gente termina com a pergunta final, aquela que todos nós deveríamos ter em mente. A nossa sobrevivência depende de encontrarmos uma resposta. Quem, afinal, responde pela Terra?